Talvez estão achando que vai começar meia hora depois também. Ixi, que dia. O de ontem ainda tinha o teste lá. Bom, mas vamos lá. Vou até dar uma passada no que a gente já viu aqui, que é do capítulo 3. Qualquer coisa, só falar aí. Se quiser tiver com dúvida, só avisar que eu paro e explico. Então, no capítulo 3, é o capítulo da camada de transporte. Primeiro falou lá dos serviços da camada de transporte, né? O que a camada de transporte disponibiliza. Essa camada de transporte, você vai prover uma ligação entre dois processos, uma comunicação lógica. Aí os dois tipos mais comuns que a gente tem é o TCP e o UDP. Fica o barulho aqui do povo entrando e tem que sair para permitir. Vamos lá. Aí, além do TCP e UDP, você pode ter outros serviços que são proprietários. Por exemplo, o Skype pode usar algum protocolo de transporte proprietário e não divulga como que é feito isso aí. Depois entrou na parte de multiplexação e demultiplexação, que é entregar o dado que está sendo transportado, pensando que a gente está aqui na camada de transporte, para a aplicação. E isso vai influenciar porque você pega nesse computador aqui do meio, por exemplo, nesse hospedeiro 2. Aqui você tem dois processos rodando nesse hospedeiro. E o P4 está comunicando com o P2, P3 com o P1. Então, aqui na camada de transporte, eu preciso saber para qual processo eu vou entregar isso daí. Isso é feito usando o número de porta. Então, pelo número de porta e pelo endereço IP, você vai saber para qual dos processos é isso daí. Né? Aqui só tem os outros exemplos, tanto da demultiplexação e multiplexação para TCP e para UDP. Depois falou do UDP, que é aquele protocolo, ele chama de sem luxo, que os pacotes podem ser perdidos e entregues fora de ordem, não tem conexão, é como se eu começasse a mandar direto a informação e ele vai receber essa informação. O cabeçalho desse pacote, ele tem lá um tamanho específico, precisa identificar a porta de origem e porta de destino, o tamanho dos dados em bytes, a soma de verificação e os dados propriamente dito. Um principal uso é o DNS, quando você vai fazer a conversão do nome do domínio que você quer acessar para o endereço IP, você está usando o DNS e o DNS está sendo transportado usando o UDP. Aí a soma de verificação, que é aquele exercício dos binários lá que eu passei, que eu somo aqui, eu somo esses dois números aqui de 16 bits, então ficou esse 1 fora. Somei esses dois números de 16 bits, gerou um vai 1 aqui, soma ele de novo. Então o resultado da soma desses dois números de cima foi isso daqui. Pego esse bit a mais e somo ele. Tanto que na soma, você gera o 100 de resposta aqui e era 0,11. Então 0,11 com 1, 100. Todo o resto, essa outra parte aqui, só repetiu. Aí, o que eu faço? Inverto, ou seja, complemento binário, 0 vira 1, 1 vira 0, para chegar na soma de verificação. Esse dado é enviado junto com as mensagens propriamente dito. Então, se eu pegasse esse exemplo, esses dois números aqui, de 16 bits, é o que eu estava transportando, junto com isso eu vou mandar a soma de verificação para a hora que o receptor receber essa mensagem, ele vê se teve algum problema ou não nessa troca de mensagem. Então, até aí é o que a gente já tinha visto. Agora entra na transferência confiável de dados. Então, ele está falando do protocolo TCP, especificamente como fazer essa transferência confiável de dados. Aí, tem essa primeira representação aqui, ela é importante para entender o que vai fazer nos outros, o que vai estar mostrando nos outros tópicos. Essas duas linhas em vermelho que eu passei aí, é como se eu tivesse
aqui é a camada de aplicação, aqui eu tenho a camada de transporte e aqui a camada de rede. A camada de rede é um canal não confiável, ou seja, a gente ainda está falando da camada de transporte, mas eu estou falando de um protocolo da camada de transporte que garante a transferência confiável de dados, transportando informação em cima de um canal que é não confiável. Então, a camada de rede é um canal que é não confiável. Então, eu uso o TCP, que é um canal confiável, em cima da camada de rede, que é um canal não confiável. Aqui, então, voltando a essa representação aqui, camada de aplicação, transporte e rede. Vai ficar desenhando aqui, toda hora vai ficar parando, aí perde o desenho. Então, aplicação, transporte. Qual que é a ideia? Vamos fazer rapidinho aqui de novo o desenho. Então, aplicação, transporte e rede. Vai ter uma chamada, a sua aplicação que está rodando aqui em cima, vai executar uma chamada daqui e passar para baixo. Isso daí é chamado do RDT send, porque a camada de aplicação está passando os dados para a camada de baixo e mandando uma mensagem. Usa o RDT, RDT é de Reliable Data Transfer, ou seja, transferência confiável de dados. Faz uma chamada para a camada que é confiável e envia os dados. Então, esse RDT send é da camada de aplicação. O que o TCP vai fazer? Vai empacotar os dados, fazer todo o gerenciamento do protocolo TCP, que é o que a gente vai ver agora, e depois vai passar para a camada de baixo, né, que é o UDT send, ou seja, para enviar esses dados usando o protocolo que a gente, desse canal confiável. Feito isso daí, a mensagem vai passar do remetente para o destinatário, que é como se eu tivesse uma divisão no meio aqui em amarelo, então o lado da esquerda é o remetente, o lado da direita é o destinatário. A mensagem chegou do outro lado, vai fazer o caminho inverso. Primeiro ele recebe, o RDT, que é o canal confiável, recebe a informação, faz o desempacotamento das informações aqui no lado do destinatário, entrega os dados para a camada de cima, né? Essas 4 operações aí, que é esses nomes que ele chama aqui, RDT send, UDT send, deliver data e RDT receive, é o que vai explicar os conceitos que a gente usa para fazer essa transferência confiável de dados. Então, tem essa representação aqui que mostra essas trocas de mensagem, de novo, como se eu tivesse a camada de aplicação, camada de transporte e camada de rede, e uma divisão aqui no meio para separar entre remetente e destinatário. Lado da esquerda, remetente, lado da direita, o destinatário. Para fazer isso daí, o livro ele representa isso daí como se fosse diagrama de estados, né? Então, ou máquina de estados, onde você tem uma representação desse tipo aqui. Se eu estou no estados 1, por exemplo, quando acontece esse evento aqui, eu venho para esse outro estado, né? E quando acontece esse evento, ao acontecer esse evento, é gerada uma ação quando eu venho para esse estado. Então, por exemplo, eu posso pensar nesse exemplo aí como se fosse ligar uma lâmpada, né? Então, você tem aqui 2 estados, on e off. Qual que é o evento que gera uma transição de um estado para outro? Posso representar esse evento como sendo o interruptor. Então, vou marcar o int e o int. Só que em alguns modelos de máquina de estado ou diagrama de estado, eu consigo representar uma ação também. Então, essa ação ao acontecer o evento de eu apertar o interruptor, eu vou sair de um estado on e vou para o estado off, ou o contrário. Só que ao apertar o interruptor, decorre uma ação. Aí eu represento isso daí como uma barra aqui, ou essa barra lateral, ou a barra desse jeito aqui. E, por exemplo, posso falar, ligar um relé, ou passar
passar corrente elétrica, por exemplo. Então, ao apertar o interruptor é um evento que acontece. Gera uma ação de ligar um relé, passar corrente elétrica e aí por diante, para fazer a mudança entre esses dois estados, né? É só a representação dessa máquina de estado, ou diagrama de estado, que tem essa ação que é um pouquinho diferente aí. Aí esse modelo ele é construído também de forma incremental. Então ele começa num canal 1.0, depois vai para algumas novas versões nisso aí. E a cada versão desse canal, ele faz algumas suposições. Então nesse primeiro aqui, ó, eu tenho um canal que é perfeitamente confiável, não ocorre erros de bit e não perco o pacote. Aí cada máquina de estados vai representar o lado do remetente e o lado do destinatário. Aí eu tenho que pensar que essa máquina do remetente é o que está acontecendo do lado do remetente, essa no destinatário, o que está acontecendo lá do lado do destinatário. Então aqui no lado do remetente, ele tem esse estado que ele chama de espera chamada de cima. Por que espera chamada de cima? E volta para esse exemplo aqui, ó. Porque eu tenho aqui a camada de aplicação que passa a uma chamada para enviar uma informação para outro usuário. Então, esse lado remetente que ele está mostrando aqui, está esperando uma chamada de cima, que é quando a aplicação precisa enviar uma informação para o outro lado. O que gera essa chamada de cima? Esse RDT send aqui, ele usa até como se fosse uma passagem de parâmetros aqui, que são esses dados. Então, a aplicação que está aqui em cima passa os dados e fala RDT send, ou seja, usa o canal confiável para enviar alguma informação lá para o outro lado. Ao fazer isso daí, eu preciso gerar as ações necessárias no meu canal confiável. O que é gerar ação necessária? É criar um pacote, é empacotar os dados, colocar as informações que eu preciso do canal confiável para enviar essa informação lá para o outro lado. Para fazer isso daí, ele cria o pacote, por isso make package aqui, e faz a chamada para o UDT send. Esse UDT send seria essa chamada aqui, ó. Ou seja, ele passou os dados para a camada de rede aqui embaixo, vai transportar até chegar no destinatário, para depois, a hora que chegar no destinatário, acontece isso daqui, ó, RDT receive. Aí é na outra máquina de estados aqui, ó. Então, o destinatário, quando ele receber essa informação, esse foi o evento que aconteceu no lado do destinatário. O que ele precisa fazer? Extrair, pegar o pacote que ele recebeu, extrair os dados e entregar os dados para a camada de cima. Entregar os dados para a camada de cima ele fez a função dele aqui na camada de transporte, extraiu os dados e passou para a sua camada de aplicação aqui em cima, certo? Então por isso que essa representação aqui, acho que é mais fácil para visualizar, porque se você só olhar essa máquina de estados aqui, às vezes você não sabe o que está acontecendo. Mas você vendo essa representação aqui e pensando de novo nessa ideia que você tem aplicação, transporte e rede aqui, e emissor e destinatário sendo enviado ali. Então, lado esquerdo, emissor, lado direito, destinatário da mensagem. Aí que você pega o que está acontecendo nessas funções aqui, ó, RDT send, por isso que é a chamada de cima. Para a camada de baixo, o dado é enviado pelo canal que não é confiável, faz uma espera, por isso que estava lá também, espera a chamada de baixo, né? Não falei, aqui, ó, espera a chamada de baixo, porque a camada de baixo aqui, que é a camada de rede, terminou de fazer a função da camada de rede e passou para a camada de cima, que é a camada de transporte. Vou fazer as funções da camada de transporte e entrego os dados para a camada de cima, né? Então, isso daqui seria um primeiro modelo, por isso que ele fala RDT, de transferência confiável de dados 1.0, só que em um canal que não tem erros e não acontece perda de pacotes. Esses erros aqui está relacionado com aquela soma de verificação que a gente fez. Aí, em alguns modelos mais para frente, a gente vai adicionar isso daí. Então, esse primeiro seria isso. Num segundo modelo, aí eu posso ter um canal com erros.
ou seja, pode inverter alguns bits, né? Quando ele fala canal com erros, esse canal confiável, que é não confiável, que é essa camada aqui de baixo, pode acontecer de você inverter alguns bits. E para detectar isso daí, agora eu vou usar a soma de verificação. Para fazer isso, é usado o ACK e o NACK. O ACK é a confirmação que deu tudo certo, o NACK é a confirmação que deu algum problema, né? Então, aí, com isso daí, acaba gerando um novo modelo de canal de transferência confiável de dados, que é esse modelo 2.0. Aí você tem, de novo, duas máquinas de estados, uma para o remetente, uma para o destinatário, com as mesmas chamadas ali. O que mudou é que agora que você vai ter uma representação diferente desses dados, porque eu preciso saber se eu já enviei uma informação, se eu estou esperando um ACK ou um NACK, e aí por diante. Então, ó, aqui primeiro ele tem uma representação desse 2.0 funcionando sem erro. Ou seja, quando eu faço uma transferência de dados e a transferência acontece de forma correta. O que vai fazer? Vou pela animação dos slides. É como se eu estivesse no estado de esperando a chamada de cima, no lado do remetente. E no lado do destinatário, você está esperando uma chamada de baixo. Ou seja, está esperando receber alguma informação na camada de transporte lá no destinatário. No lado do remetente, o que acontece? A camada de aplicação passa os dados para a camada de transporte. O que eu preciso fazer na camada de transporte? Criar um pacote que vai ser enviado, né? Nesse caso é um segmento, né? Aqui ele está com package, mas lembra, MSDQ, mensagem na camada de aplicação, segmento, datagrama e quadro. Então ele cria esse pacote com os dados e a soma de verificação que ele calculou. Passa esses dados para a camada de baixo, que é o DT send. Depois que ele fez isso, ele muda de estado. Então agora o lado do remetente está nesse estado aqui em vermelho. Ele precisa esperar a confirmação que o destinatário recebeu a mensagem e está tudo certo, ou que ele recebeu e deu problema. Então, por isso que mudou de estado esse vermelhinho aqui. No lado do destinatário, o que ele vai acontecer? Ele vai receber a mensagem, que é essa marca aqui em vermelho, vai ver que os dados não estão inválidos, não está com erro os dados que ele recebeu, por isso que é o exemplo sem erro. Quando acontecer isso daí, o que ele vai fazer? Extrair o pacote com os dados, entregar os dados para a camada de cima e enviar de novo o ACK lá para o remetente. A hora que ele envia esse ACK, é como se ele mandasse uma mensagem no sentido contrário. Então, ele mandando esse ACK, o destinatário vai fazer, o remetente lá no começo vai fazer o quê? Se ele receber o pacote e é o ACK, ele volta para o estado de fazer uma nova transição, que seria esse daqui, né? Eu vou passar de novo só sem eu riscar. Estou em um estado no remetente, outro no destinatário, espera a chamada de cima no remetente, camada de aplicação passa os dados, cria o pacote, a soma de verificação, passa para a camada de baixo. No remetente agora, eu estou no estado esperando o ACK. O destinatário recebeu isso daí, não está inválido, extrai os dados, entrega para a camada de cima, envia o ACK. Enviou o ACK, o lado do remetente, quando receber esse ACK, recebe o ACK e pode esperar uma nova chamada de cima, ou seja, pode esperar uma nova comunicação da camada de aplicação. Essa ideia que eu estou mostrando aqui é para enviar um pacote, né? Então, a cada pacote acontece isso daí. Nesses protocolos, no começo desse tópico 3.4, que é o que a gente está vendo, a gente está falando de um protocolo de pare e espere. Por que pare e espere? É como se o computador, ao enviar uma informação do meu computador para o de vocês, por exemplo, eu enviaria um pacote por vez. Essa é a ideia do protocolo pare e espere. Então, eu envio um pacote, espero você confirmar para mim que recebeu. Quando você confirmar para mim que recebeu, eu envio o próximo. Na realidade, não é o que acontece,
Mas daí, no finalzinho desse tópico 3.4, a gente entra no paralelismo na transmissão de pacotes. E é como se fosse eu mandasse um monte de pacote ao mesmo tempo e eu quero ter um jeito de controlar isso daí. Então, esses primeiros modelos são transferência usando protocolo para espere. Envia um pacote por vez. Então, nesse 2.0, o primeiro exemplo aqui mostra a operação sem erros. Depois tem um outro exemplo aqui que mostra quando dá erro na transmissão, que é o cenário de erro. Na transmissão aqui no lado do remetente é a mesma coisa, ó. Estou em um estado aqui, o destinatário também. Cria o pacote, envia lá para o outro lado e muda de estado aqui no remetente. Ele está esperando o ACK ou o NACK. O destinatário recebe essa mensagem, que é esse cara, só que pela soma de verificação que ele colocou aqui, ele recebe e vê que os dados estão inválidos, ou seja, a soma de verificação não bate. O que ele vai enviar? O destinatário envia um NACK, que é a confirmação do não recebimento. Como se fosse, ele recebeu, mas os dados estão inválidos. Então ele manda um NACK. A hora que ele manda um NACK, o remetente vai receber isso daí, recebe essa resposta. Se é um NACK, ele só faz a mesma chamada, ó, o DT send, que é essa mesma que ele usou aqui, ou seja, envia os dados que ele tinha enviado antes, de novo. Enviou esses dados, se o destinatário agora receber de forma correta, vai cair no primeiro caso. Recebeu, os dados não estão inválidos, extrai os dados, entrega os dados para a camada de cima, manda o ACK. Mandou o ACK, agora se ele recebeu o ACK, vai estar certo, volta e pode fazer uma nova transmissão desses dados. Então aqui eu tenho uma evolução do modelo 1.0, porque ele considera que esse canal, que é não confiável lá do começo, pode acontecer problema. Então, o problema aconteceu nesse canal aqui, ó. Na camada de transporte, eu estou fazendo a transferência confiável de dados, usando um canal que é não confiável, ou seja, pode acontecer problema nesse canal, mas no canal aqui, na camada de transporte, eu estou usando a soma de verificação para, mesmo se acontecer algum problema nesse canal, na camada de transporte eu detecto isso daí. Então, por isso que eu uso a soma de verificação na camada de transporte, no TCP, por exemplo. Então, 2.0 é essa representação, só que aí esse 2.0 ainda pode acontecer alguns problemas, né? Por exemplo, se o ACK ou NACK der problema na transmissão, né? Se a hora que o destinatário, quem recebeu a mensagem, enviar um ACK ou um NACK, e o ACK ou NACK for acontecer problema nessa transmissão, ou ele não receber, ele ficaria travado nesse estado aqui, ó. Vou tirar os riscos aqui. Então, por exemplo, colocar de amarelo aqui. O remetente enviou uma mensagem e agora está nesse estado, ele está esperando o ACK. O destinatário recebeu a mensagem correta, então vai enviar o ACK, só que a hora que ele envia o ACK lá para o outro lado, o ACK se perde, né? Esse remetente aqui não tem como saber que o ACK se perdeu. Do mesmo jeito, esse usuário não tem como saber que o ACK se perdeu. Então, o remetente original, esse daqui, ficaria esperando o ACK eternamente, esse cara aqui ficaria esperando uma nova chamada da camada de baixo e não conseguiria enviar mais nada, pensando nessa ideia do protocolo para espere. Então, por isso que o RDT, esse modelo 2.0, tem um problema que é quando o ACK ou NACK for corrompido, quando acontecer algum problema na transmissão do ACK ou NACK. O remetente original aqui, ele poderia pensar, eu vou retransmitir os dados. Só que se ele retransmite isso daí, você precisaria detectar isso daqui, ó, detectar mensagens duplicadas. É como se fosse, uso um exemplo, transfere R$100 de uma conta X para uma conta Y. O banco tem que receber essa informação e tem que confirmar para mim.
né? Se ele não confirmar para mim, eu não sei se a transferência foi feita. Se eu não sei se a transferência foi feita, eu vou tentar fazer de novo essa transferência, né? Aí ele precisaria detectar essa duplicata. Até quando você vai pagar valores na máquina de cartão, no cartão, por exemplo, às vezes você tenta pagar dois valores iguais com tempo muito próximo, ele detecta essas duplicatas, né? Então tem que ter um jeito de tratar isso daí. O jeito de tratar isso daí é isso daqui, ó. Número de sequência. É como se eu identificasse cada pacote com um número, né? Aí dobra agora a quantidade de estados no remetente, né? Agora eu tenho essa representação aqui para o remetente e essa daqui para o destinatário. Agora não dá para mostrar os dois ao mesmo tempo, mas vamos lá. Ó. Remetente, então, ó. Uma transmissão correta, o que aconteceria? Espera a chamada de cima, então é como se ele estivesse nesse estado e recebe isso daqui, ó. Camada de aplicação fala, envia os dados. Ele vai criar o pacote, né? Então o make package aqui, identifica esse pacote como sendo número 0, pega os dados, calcula a soma de verificação e passa para a camada de baixo. Agora vem para esse estado, esperando o ACK 0 ou NAC 0. No destinatário, ele estaria nesse estado. Quando chegar a mensagem, que é isso daqui, chegou a mensagem, não está inválida, ou seja, bateu a soma de verificação, e o número de sequência é 0, deu certo a comunicação. Por que tem que ser número 0? Porque ele está em um estado esperando a mensagem 0. Se o número de sequência é 0, bateu. Extrai os dados, entrega os dados para a camada de aplicação, cria o ACK, então aqui ele tem já um make package, só que é o ACK, e envia o ACK. E fez isso daí, o destinatário aqui vem para esse estado aqui agora. Voltando para esse, ele estava nesse estado, se ele receber o ACK do outro usuário, o ACK não está inválido e é um ACK mesmo, né, porque pode ser um NAC, ele vai vir para esse estado que só muda agora o número do pacote. Antes era pacote 0, agora é pacote 1. Com um bit só, pacote 0 e pacote 1, você consegue identificar esses dois pacotes aí. Então, só muda entre esses dois estados aqui de cima e os dois de baixo, só muda o número do pacote. Isso é a transmissão sem erros, né? Quando não acontece nenhum erro. Se acontecer um erro, aí o funcionamento fica um pouquinho diferente. Marcar de amarelo. De novo, o remetente está aqui, a camada de aplicação passa os dados para enviar, cria o pacote 0, adiciona os dados e o checksum, passa para a camada de baixo. Vem para esse estado aqui agora. Se o destinatário que está nesse estado recebe os dados, né, só que os dados estão inválidos, vai acontecer isso daqui. Ó. Ele recebeu o pacote, só que o pacote está inválido, ou seja, o pacote está corrupto. Ele vai enviar um NAC e esperar ainda a chamada 0. Se o remetente original ele estava esperando um ACK ou um NAC, se ele recebe uma resposta, os dados estão inválidos, aqui tanto faz, né? Ou se ele recebeu uma resposta, se os dados estão inválidos ou se é um NAC, ele tem que enviar um pacote de novo. Então, envia de novo o pacote do destinatário. Se agora ele receber o pacote correto, ele vai vir para esse estado aqui. Né? Veio para esse estado, a transferência deu correta aí, e ele vai enviar o ACK. Né? Quando ele vem para esse estado, envia o ACK de novo. Aqui, vai receber o ACK, e aí ele consegue passar para esse estado de baixo aqui. Então, primeiro eu mostrei aqui que o ACK, os dados recebidos tinham sido inválidos. Né? Ele recebeu a mensagem aqui, os dados estavam inválidos. Envia ao NAC. O que pode acontecer também? Ele pode detectar uma duplicata, como se fosse, ele estava esperando uma mensagem 0,
recebe os dados não estão inválidos, mas ele recebeu uma mensagem com número de sequência 1. Então ele vai enviar o ACK aí indicando que você teve problema nessa transmissão. Aí você consegue detectar usando esses números de sequência aqui de novo, para saber se você teve problema na transmissão. Então aqui ele adicionou o ACK e o NACK. Esse ACK e NACK pode ser corrompido, ou seja, pode acontecer problema nessa transmissão. E usando o ACK ou NACK, eu consigo detectar esses problemas que no modelo, por exemplo, no 2.0, que era esse daqui, eu não conseguia detectar. Então aí eu adicionou uma coisa a mais, por isso que fala que a construção desses modelos é incremental. A cada vez você fala, e se acontecer isso? Eu adiciono um problema a mais para tentar resolver isso daí de forma incremental e ficar mais fácil de entender. Então esse é o 2.1. Nesse número de sequência, basta um bit aqui, né? Porque para diferenciar dois pacotes, basta um bit. Preciso, então, do dobro de estados para saber se eu estou no estado 0 ou no estado 1. No destinatário, ao receber a mensagem, ele tem que ver se a mensagem é 0 ou se é 1. Né? E esse modelo 2.1 aqui ainda, eu posso usar, fazer uma modificação nesse 2.1, em vez de usar um NACK, eu usar um ACK para o número do pacote. Como se fosse, mandei o pacote 0, eu tenho que receber o ACK 0. Qualquer ACK diferente que eu receber, deu problema. Então, mandei pacote 0, tem que receber ACK 0. Mandei pacote 1, tem que receber pacote 1. Mandei pacote 0, recebi ACK 1, deu problema. Provavelmente eu precise enviar de novo. Então, mando de novo 0 para receber o pacote 1. Aí, entra nesse modelo que é o 2.2, que seria aí usando só ACK. Né? Você não precisa usar o NACK, você só faz, é só uma modificação, ele usa o ACK, e no ACK aqui, ó, nessas mensagens aqui, você inclui o número do pacote que está sendo enviado. Né? Se ele verificar isso daí e o número do pacote está correto, a transmissão deu certo nesse exemplo aí. Então, esse 2.2 só fez uma modificação nos dados, pensando em excluir o NACK dessa transmissão. O último modelo, que é o 3.0, agora o canal aqui também pode perder pacotes, ou seja, você pode fazer uma transferência e o canal perder essas mensagens se você precisar detectar isso daí de alguma forma. Para detectar isso daí de alguma forma, é utilizado contador regressivo aqui, ou seja, um timeout. Né? Aí é o mais, acho que talvez mais comum, como se eu mando uma mensagem para um servidor. Se ele não me responder em 30 segundos, eu considero que essa mensagem deu problema. Né? Aí que é esse contador regressivo que é utilizado aqui, no RDT 3.0. Aí, o que eu vou ter aqui? Nesse RDT 3.0, só tem a representação dessa máquina de estados do remetente. Se não me engano, um dos exercícios do livro, que está lá no começo lá dos slides, acho que era um exercício para fazer esse diagrama de estados para o destinatário, mas vou mostrar aqui como ficaria no remetente. Espera a chamada de cima. A hora que a camada de aplicação passa os dados, eu crio o pacote 0 com os dados e a soma de verificação, passo para a camada de baixo, dou um start no timer. Venho para esse estado aqui. Ó. Se o timeout esgotar, que é isso daqui, o que ele vai fazer? Envia de novo o pacote e dá um start no timer de novo. Se ele... ainda nesse estado aqui, para a transmissão correta. Se ele recebeu uma resposta do destinatário, essa resposta não está inválida e é um ACK, dá um stop no timer e espera uma nova chamada aqui embaixo. Né? Então aqui seria a transmissão correta. Quando acontece erro nessa transmissão, aí está esperando uma chamada, envia lá para o outro lado.
estou nesse estado. Se ele recebe uma mensagem, só que os dados estão inválidos, né, se é um ACK, ele não vai fazer nada, porque ele está esperando, se é um ACK 1 no caso, ele não vai fazer nada porque ele está esperando o ACK 0. Se o timeout esgotar, ele manda de novo, e quando a transmissão dá certo, ele vem para baixo. Né? Aqui, se ele recebe, está esperando uma chamada da camada de aplicação. Se ele recebe um pacote, ele não faz nada, ou seja, ignora, porque ele está esperando uma mensagem da camada de aplicação. Essa representação aqui seria como se ele recebesse um ACK, só que ele está esperando, ele já fez a transmissão correta desse pacote. Então, por isso, o não faz nada. Falei só desses dois aqui, porque a parte de baixo é a mesma coisa, só mudando de ACK 0 para ACK 1, de pacote 0 para pacote 1. Aqui também tem uma outra representação desses RDT, que como que funcionaria isso daí? Então aqui é feita uma transmissão como se eu tivesse o remetente desse lado, o destinatário aqui. Então o remetente envia pacote 0, recebe pacote 0, envia o ACK 0. Envia pacote 1, recebe o 1, envia o ACK 1. Pacote 0, ACK 0. Aqui você teria uma comunicação sem perda nesse canal. Quando acontece do pacote ser perdido, é esse exemplo aqui. Envia o pacote 0, recebeu, envia ACK 0. Envia pacote 1, vai dar um tempinho aqui, ó, que é essa representação. Timeout esgotou, envia o 1 de novo. Recebeu o pacote 1, envia o ACK 1. Recebeu o ACK 1, envia o 0, e aí por diante. Né? Então aqui, essa partezinha em amarelo aqui, ó, é o tempinho que ele demorou até receber, até esgotar o timeout e ele conseguir enviar de novo o pacote 1. Ainda, um outro problema que pode acontecer no 3.0 é o ACK ser perdido. Então, enviou o pacote 0, recebeu, enviou o ACK 0. Enviou o pacote 1, recebeu, ó, o destinatário recebeu esse pacote 1, envia o ACK 1. Enviou, o ACK se perdeu aqui no meio. O ACK se perdeu no meio, quem vai descobrir isso daí é o remetente, porque a temporização é feita no remetente. E essa representação aqui, ó, é da temporização. Deu o tempo, envia de novo o pacote 1. Como ele já tinha recebido o pacote 1, ele vai receber pacote 1 de novo, né? Por esse número, pacote 0, pacote 1, ele detecta uma duplicata. Detectando essa duplicata, é como se ele descartasse, né? Igual o banco não vai fazer, falar, transfere R$100, transfere R$100, ele vai fazer só uma vez, né? Porque ele detecta essa duplicata. Recebeu isso daí, detectou a duplicada, envia o ACK 1, pacote 0, ACK 0, 1 e 1. E aí por diante. E aqui entra uma outra representação da temporização prematura, que é, por exemplo, quando você coloca um tempo muito curto, né? Temporização prematura, ou seja, eu colocar um tempo muito curto que não dá tempo da informação chegar lá do outro lado. Então, no pacote 0 aqui, da transmissão dá correta. Pacote 1, enviei o pacote 1, só que, ó, ele recebeu o pacote 1, vai enviar o ACK, o tempo para receber o ACK precisaria ser aqui, ó. Então, a temporização precisaria ser pelo menos desse jeito aqui. O que aconteceu? Ele colocou um timeout muito curto. Ou seja, o reloginho vai esgotar, vai fazer com que o remetente envie de novo esse pacote. Enviando de novo, é um novo timeout que ele envia para começar um monte de retransmissão desnecessária. Por isso que o seu timeout aqui é importante, porque se você coloca um tempo muito curto, você não vai conseguir tratar desse monte de pacote que está sendo enviado. Vai gerar muitas retransmissões no seu canal. Então, de novo, o RDT aí, esses modelos são todos modelos para espere, porque envia um pacote, recebe, manda a resposta que é o ACK, isso é o RTT, né, tempo de ida e volta, então é um pacote por vez. Aí na próxima aula que a gente entra em protocolos com paralelismo, que aí é mandar 10 pacotes ao mesmo tempo e tratar deles ao mesmo tempo.
que são os dois protocolos que eu já mostrei, aquela simulação que eu mostrava dos pacotes sendo enviados de cima para baixo lá, certo? Então, até aqui é o da aula de hoje. Lá na atividade... Tem alguma pergunta aqui? Deixa eu ver se alguém... Lá na atividade aqui, ó, o que está lá? Tá um exemplo que é um pouco da ideia da transmissão confiável. Então ele fala aqui, ó, considere o problema dos dois generais. Tem essa representação aqui, ó, algo desse tipo aqui. Onde eu tenho como se fosse um exército em vermelho, que é o A1 e o A2, um exército no meio, que é o B. Qual que é a ideia? O exército A1 e A2 tem ali 3 bolinhas, né? Se só o A1 atacar o B, ele perde, porque o B tem mais bolinhas. Se só o A2 atacar o B, ele perde também, porque tem 3 contra 5. Qual que é a ideia? A1 e A2 precisam sincronizar o ataque a esse exército aqui no meio. Esse é o problema dos dois generais, ou o problema do exército bizantino, que é chamado. Vamos voltar para cá. Então, lá, ó, representado na figura, a figura está em anexo aqui no estúdio. Olha lá, nos dois problemas, 2 exércitos inimigos, representado por A1 e A2, e o B. O B é maior, então o B o A1 e o A2 tem que combinar o ataque entre eles. Está falando, ó, se atacar sozinho, perde e aí por diante. Então, A1 e A2 devem coordenar suas ações para que o ataque seja ao mesmo tempo e o A1 e o A2 sejam vencedores. Qual que é a ideia desses, como que mandava lá nessa época, se não me engano é bizantino que eles falam do exemplo, qual que era a ideia que eles utilizavam para combinar isso daí? Você enviar um mensageiro de um exército até o outro. Então, como se fosse, sai um usuário aqui do A1, tenta passar aqui no meio do B para chegar no A2. E esse mensageiro é como se ele falasse aqui, o A1 vai mandar uma mensagem, ó, ataca às 10 horas da noite. O mensageiro está saindo do A1 e vai para o A2 para combinar isso daí. Se o mensageiro receber, o A2 vai, beleza, eu vou atacar às 10 horas. Só que ele precisaria confirmar essa mensagem lá para o outro lado. Né? Porque esse mensageiro aqui no meio pode ser morto pelo exército. Né? Então é o que ele está falando aqui. Uma ideia utilizada é usar um mensageiro para combinar com o exército. Porém, esse mensageiro pode ser capturado pelo exército B, do mesmo modo que o mensageiro que receber e vai confirmar também pode ser morto. Né? Então, o mensageiro saiu aqui. Ele pode ser capturado, mas ele pode chegar aqui também. Se ele chegar aqui, ele precisa mandar um outro mensageiro lá para o A1 confirmando o horário de ataque. Porque senão, o A1 aqui combinou de atacar às 10, só que ele não sabe se o A2 recebeu essa mensagem. Vai que ele ataca sozinho e morre. Então, aí, qual que é a ideia do exercício aí para vocês pensar um pouquinho? Suponho que você deseja realizar essa comunicação nessa época de guerra, né? Por isso isso aqui não é assim, vou mandar uma mensagem no WhatsApp combinando que eu vou atacar às 10. Não, você tem que pensar como se fosse nessa época aí, né? Como que você faria uma comunicação para obter um ataque bem sucedido, né? Como que você garantiria que o ataque de A1 e A2 seja feito ao mesmo tempo, né? Aí é para pensar em uma ideia que tente resolver esse problema, né? Aí eu coloquei até qual a analogia com a comunicação de processos na internet. Ou seja, você tem 2 processos, A1 e o A2, que estão tentando coordenar as ações para fazer 2 coisas ao mesmo tempo, fazer uma coisa ao mesmo tempo em relação ao B ali, por exemplo. Né? Então aí é a analogia com a comunicação entre 2 processos aí. E exemplo lá no Socrative, né? Entra lá Socrative, vai em login do estudante, Prof. Maurílio é o nome da sala, coloca seu nome, a gente tem 3 perguntinhas lá para resolver. Certo? O que estão falando aqui? O que é isso aqui? São contra... esse exemplo aí do exército só. Né? É como se tivesse o exército do B aí com mais usuários. Tem alguém com dúvida aí? Contra o Império Otomano? Não sei.
Se não me engano, tem alguns lugares que ele fala de exemplo de exército bizantino, alguma coisa assim, né? Mas não lembro certinho. Se você procurar problema do exército bizantino, problema dos dois generais, você acha isso daí. Alguma dúvida, por enquanto, aqui? Licença, professor. Pode Eu falar. tenho uma. O senhor falou durante essa coisa do WAC, do NAC lá, do envio dos protocolos. Você falou algo sobre o WAC e o NAC serem corrompidos. Eles não servem só para. Não são um protocolo só para dizer se recebeu ou não a mensagem? Sim, só que esse canal aqui embaixo, né, lá naquela primeira imagem, você tem um canal não confiável. Aqui, esse unreliable channel, né? Ou seja, pode acontecer problema nesse canal. Aqui ainda, ele está representando camada de aplicação, transporte e rede, né? A rede é um canal não confiável, pode acontecer problema. Do mesmo jeito, se eu pegar lá na camada lá embaixo, a camada física, pode chegar um cara e torcer o cabo de par trançado, que pode acontecer problema na transmissão dos bits, né? Então essa é a ideia de você ter um canal não confiável, e mesmo sendo um WAC ou um NAC, pode acontecer problema nessa transmissão, porque eu preciso receber a confirmação do destinatário, né? Então mesmo sendo só um WAC ou só um NAC, pode acontecer esse tipo de problema. Mas daí fala que ficou corrompido o protocolo? Não, aí foi corrompido a transmissão, né? Porque tá. é o protocolo, a transmissão dos dados foi corrompida, porque se é um protocolo para espere, que é essa ideia, eu envio uma mensagem e tenho que receber a confirmação dela. Se eu não receber, eu fico aguardando essa resposta. E o WAC é se deu tudo certo, e o NAC o WAC é a confirmação do recebimento, o NAC é a confirmação do não recebimento. Aí esse não recebimento pode ser porque a mensagem não chegou lá do outro lado, ou pode ser porque a mensagem chegou com problema. Entendi. Beleza. Beleza? Beleza. Professor, no caso de quando tem mensagem duplicada, você enviou, mas não teve tempo de resposta ainda. Eu não entendi o que manda de diferente para identificar. Mensagem duplicada, ele vai detectar isso daí com número de sequência. Cadê? Esse aqui é mais fácil no 3.0 aqui. Porque ó, a hora que ele recebe isso daqui, ó, enviou lá para o outro lado, criou o pacote 0, enviou, deu start no timer, recebeu aqui do outro lado, né? Então ele passou para esse estado. Só que se ele receber aqui, tem que ser lá no outro mesmo, aqui não tem o destinatário, né? Então isso daqui vai acontecer no destinatário. Ele está esperando o 0 de cima, ele recebe um pacote, e esse pacote tem o número de sequência 0, quer dizer que ele conseguiu fazer essa transmissão. Só que se ele está esperando um 1 aqui agora, e recebe um pacote com pacote com número de sequência 0, quer dizer que o remetente enviou o 0 de novo. Só que agora ele já está esperando 1. Então é como se ele tivesse enviado o 0 de novo, só que ele está esperando um novo pacote. O 0 ele já recebeu, que foi quando ele fez essa transição aqui. Então aí o destinatário, agora ele está esperando um novo pacote, né? O que pode ter acontecido nesse caso aqui o remetente não recebeu a confirmação. Então por isso que ele enviou de novo o pacote. Certo? Beleza. É que no outro lado da setinha eu tinha perdido um pouquinho mais. Esse daqui você fala? Então, entendi. Certo? Daí nessa transmissão por temporização prematura, até acho que fica mais fácil de detectar, né? A retransmissão aí, porque ele recebe duplicado dos pacotes, né? Então ele retransmite isso daí. Mais alguma coisa? Uma coisa aqui. Certo? Então, fica lá a tarefa, esse exercício aí, os dois. Um ali de pensar um pouquinho o jeito de como tentar resolver esse exemplo do exército aí, e o outro aí no Socrative, que é 3 perguntinhas bem simples. Beleza? Se não tem mais dúvida, vamos aí. Depois já terminando de salvar a aula aqui, já subo lá para o YouTube e mudo o link.
Beleza? Até mais aí. Tudo de bom pra vocês. Tchau, professor. Falou. Pá, vou dar uma aula pra vocês aqui agora. Zoeira.